Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Vegetal e hoje nós vamos tratar um pouco, dos aspectos iniciais da disciplina, apresentar, fazer uma retrospectiva um pouco daquilo que é uma planta, daquilo que são os tecidos vegetais e algumas características importantes para a gente dar início à disciplina. Ok? Então, espero que vocês tenham um bom aproveitamento e a gente lembra sempre dos nossos encontros síncronos e que nós vamos estar sempre à disposição para sanar as dúvidas que vocês possam vir a ter, ok? Vamos conversar um pouco sobre as plantas. As plantas elas apresentam características únicas e desempenham um papel no nosso planeta que permite a sobrevivência de várias espécies de vida, que garantem muitas vezes a vida na Terra. Mas o que caracteriza uma planta? O que uma planta tem de diferente dos outros organismos? Então, alguns princípios unificam as plantas, mesmo elas sendo organismos tão diversos. Primeira coisa é que elas são produtores primários. São organismos que são capazes de captar a luz solar e converter energia luminosa em energia química. E nós vamos escutar e estudar sobre esse processo em profundidade naquilo que a gente chama de fotossíntese. E as plantas elas não se deslocam, elas são sésseis, mas elas desenvolveram uma capacidade de crescer em busca dos elementos essenciais e de desenvolver estruturas que dão suporte a esse tipo de vida. Ao mesmo tempo, ela desenvolveu formas de reforçar a sua estrutura para que ela suporte todos os elementos que fazem parte, todos os órgãos que fazem parte desses organismos. Eles apresentam um mecanismo de transporte de água desde a raiz até as folhas, ou seja, uma coluna de água bastante significativa, e também desenvolveram mecanismos de transportar os produtos da fotossíntese das folhas para os órgãos não fotossintetizantes. As plantas elas perdem água continuamente por evaporação, mas elas desenvolveram mecanismos capazes de evitar a dessecação, a sua dessecação controlando todo esse processo de perda de água. E além do que, esses também são organismos que se desenvolvem a partir de embriões que extraem nutrientes da planta-mãe. Então essas são algumas características básicas aí das plantas e que distinguem esses seres de outros organismos. Mas vamos dar uma olhada mais aprofundadamente numa planta, para a gente também criar uma visão comum e poder tratar todas as questões que virão com base nessa nossa interpretação e nessa nossa e na avaliação da forma como esses organismos estão presentes. Então veja bem, a planta ela apresenta diferentes órgãos e diferentes polaridades. Então a gente tem o caule que vai sempre crescer para cima, as raízes que vão sempre buscar e crescer o mais profundo que puderem, nem sempre o mais profundo, mas enfim, a polaridade de crescimento ela é inversa à polaridade de crescimento do caule. Ao mesmo tempo, a gente vai ter as folhas e os ramos que vão ter esse crescimento lateral, justamente para poder explorar a maior quantidade de espaço, e ao mesmo tempo captar uma maior quantidade de luz solar. As plantas elas têm várias adaptações para o modo de vida, então espalhar as folhas dentro na parte aérea é uma estratégia de conseguir captar o máximo de luz possível, ao mesmo tempo que a forma das raízes também auxilia a explorar o solo em busca de nutrientes. Então são características muito particulares. São organismos que apresentam uma diversidade enorme de células com funções muito particulares, então são várias as funções celulares que são realizadas e que precisam ter especializações. Mas ao mesmo tempo, essas especializações elas precisam permitir que a folha execute as suas adaptações, as suas funções, e que a raiz também faça esse papel. Então cada célula tem uma característica própria e tem uma forma peculiar, uma forma característica para poder realizar, para poder se organizar e para poder permitir que a planta estabeleça e faça as suas que ela consiga se estabelecer no ambiente e consiga realizar suas ações como produtora primária. Vamos começar aqui da parte aérea, a parte aérea que é composta do caule, das folhas.
Essa parte aérea ela vai ter como característica, aqui a gente vê nessa figura mais azulada, o meristema apical, que é justamente o local onde ela cresce verticalmente, né? E aí nós vamos ter os primórdios foliares, o meristema do caule, que são células especializadas para justamente modificar, para multiplicação e para crescimento, né? Mas é um crescimento primário nesse caso. A gente lembra que a planta tem o crescimento primário, que são os crescimentos para as extremidades, e a gente tem também o crescimento secundário, que é o crescimento, né, dos meristemas secundários, que são os meristemas que permitem que a planta ela cresça em diâmetro. E ao mesmo tempo a gente tem a folha, né? A folha é muito particular, né? A gente vê aí a folha que um corte de um fragmento dessa folha nos mostra que nós temos uma porção superior da folha que é muito diferente da porção inferior, justamente porque tem funções diferentes, né? Enquanto a parte superior da planta, da folha, ela é revestida com uma cutícula para justamente impedir a perda de água, e ao mesmo tempo, na parte superior da folha, a gente vê o parênquima palissádico muito organizado para poder captar o máximo de luz possível. A gente tem logo abaixo, né, na porção inferior, né, um parênquima, uma epiderme, já com uma cutícula menos espessa e com os estômatos, né, justamente organizados para poder, com as suas células guardas, para poder fazer o controle, né, da evaporação e, com isso, impedir que a planta perca toda a água e evitar a dessecação vegetal. Nós estamos vendo também aí o xilema e o floema, que são os sistemas vasculares para permitir a chegada de água e a saída dos fotossintetatos. Então, a folha, por mais simples que ela pareça, ela é extremamente complexa e bem organizada, e é por isso que a gente tem essa questão. Enquanto na parte superior da folha a gente tem um parênquima extremamente organizado, na parte inferior a gente tem, né, um parênquima, um mesófilo bastante menos compactado, justamente para permitir as trocas de gases e também para permitir o controle da perda de água. Na parte, né, da raiz da planta, a gente percebe que a raiz também se expande no solo, né, justamente para explorar e buscar os nutrientes que estão disponíveis. E nesse contexto aqui a gente vê uma característica, né, que é o ápice da raiz, e nesse ápice da raiz a gente tem o meristema apical. Como esse meristema apical ele vai desencadear um crescimento que certamente vai esbarrar nas diversas partículas do solo, esse meristema ele tem uma característica que é a presença da coifa, que vai proteger e permitir o crescimento desse meristema. Ao mesmo tempo, a gente vê a presença de vários pelos radiculares, justamente porque esses pelos radiculares vão ampliar o volume de solo explorado e permitir a busca de nutrientes. Só que esses pelos, da mesma forma, eles são células especializadas em fazer esse tipo de exploração e também, da mesma forma, logo que nós estamos vendo na letra D, na raiz, né, a presença de uma epiderme, de um parênquima cortical, né, de uma endoderme, do floema e do xilema, justamente para fazer a exploração, né, o transporte de água, né, para a parte aérea e também para permitir, né, já o floema que os fotossintetatos cheguem à raiz e permitam que a gente tenha um crescimento radicular e o suporte a todas as atividades que são realizadas na raiz. Então, a gente percebe que a planta ela tem muita complexidade envolvida, né, num organismo que ele é bastante ativo e que depende muito, né, e que interage constantemente com o ambiente. Então, a ideia de que a planta é um vegetal, logo ele vegeta, é uma ideia errada, né? A planta está interagindo com o ambiente o tempo todo. E a gente pôde perceber aqui um pouco, relembrar, na verdade, né, um pouco dessa complexidade das plantas, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos tecidos vegetais de maneira rápida, né, apenas para fazer uma lembrança daquilo que vocês estudarem em anatomia vegetal e trazer algumas informações também que vão ser úteis para o nosso estudo. Bom, os tecidos vegetais eles fornecem o suporte necessário para as atividades metabólicas das plantas, também para as atividades de transporte, para as atividades de desenvolvimento. Então a gente percebe que os tecidos vegetais eles são importantes e as células vegetais elas estão organizadas, né, para dar suporte a esses órgãos que nós vimos de uma maneira muito clara e de uma maneira
muito funcional para que a planta desempenhe todas as atividades que ela precisa desempenhar, né? Então a gente tem logo aqui os sistemas de tecido vegetal. O primeiro sistema que nós vamos falar é o tecido dérmico, né? O tecido que está presente na superfície das plantas, né? E das folhas. Normalmente a superfície das folhas ela é coberta por uma cutícula de graxa bastante espessa, né? E por vezes ela é recoberta por pelos e tricomas, né? Que são justamente para proteção, né, das plantas. Ao mesmo tempo, na parte inferior das folhas, a gente tem as células guarda, como a gente pode ver nessa figura do meio, né, as células guarda são as células que vão controlar a evapotranspiração e a troca gasosa, que é tão fundamental para o funcionamento das plantas. E ao mesmo tempo, uma outra célula muito especializada do tecido dérmico são os pelos radiculares, que são extensões que contribuem para a absorção de nutrientes para aumento do volume de solo explorado, e com isso a planta consegue alcançar água e nutrientes em locais onde ela não conseguiria é, obter esses materiais. Além desses, nós vamos tratar de 3 tipos de tecido. Falamos do tecido dérmico, vamos falar agora um pouco dos tecidos fundamentais, né, que são como, por exemplo, os parênquimas, que são metabolicamente ativos e que têm principalmente a função de armazenamento e de fotossíntese. Nós temos também o colênquima, né, que são são tecidos de suporte, que não são lignificados, mas são elongados e estão presentes nos caule e pecíolos, né? Então, eles têm uma função de suporte, porém, em células eles não são tão lignificados, né? Mas têm a função de suportar caules e pecíolos de uma maneira que é muito importante, principalmente para as folhas. E o esclerênquima, que são células lignificadas de sustentação, né? Células que não crescem, né? Muitas vezes são células que são associadas aos tecidos vegetais. E por fim, vamos também conversar sobre os tecidos vasculares, né? Quem são esses tecidos vasculares? Os principais são os traqueídeos e os elementos de vaso, né? Que são os vasos condutores do xilema. Essas células, né, os traqueídeos e elementos de vaso, eles são extremamente lignificados. Eles acabam por perder o seu citoplasma, são células, né, que já não se multiplicam justamente porque não tem citoplasma mais, não são vivas mais, e por isso elas permitem, né, elas apresentam justamente uma grande lignificação para poder suportar a grande pressão de água que é relacionada ao transporte, né, de água em altas colunas de água que existe dentro da planta. Então, são células extremamente reforçadas e apropriadas para isso. Um outro tipo de células são as células crivadas, né, ou os elementos de tubo crivado, que servem para a translocação de açúcar do floema na planta, né? Então, uma célula viva, uma célula que apresenta citoplasma, mas que muitas vezes não tem núcleo, né, ou vacúolos, né? Existem para esse tecido, além das células de transporte, existem as células companheiras, né? E as células companheiras elas apresentam núcleos e sim controlam as atividades dentro dessas células. Então, a gente percebe aí os tecidos de uma maneira bastante própria, né, com os tecidos dérmicos, os tecidos fundamentais e os tecidos vasculares. Dentro desse contexto dos tecidos, uma coisa sempre nos chama a atenção é como que esses tecidos, né, como que essas células arranjadas nesses diferentes tecidos se organizam e permitem que a planta responda ao ambiente, que ao mesmo tempo a planta realize as ações que ela precisa realizar. O fato é que todas essas células elas têm algum grau de interligação, né? Então as vegetais elas comunicam-se e trocam moléculas entre si por meio de estruturas especializadas que são os plasmodesmos, né? Esses plasmodesmos eles formam uma rede de células interligadas muito grande na planta, que a gente chama de simplasto, né? E nós vamos ver, quando nós vamos falar de transporte de nutrientes, que existe o transporte de nutrientes simplástico e existe o transporte de nutrientes apoplástico. Né? Quando a gente falar de transporte simplástico, vocês vão lembrar que são o transporte por dentro das células, né? E justamente quem vai permitir esse transporte, né, no interior do citoplasma das células, né, nesse contínuo do citoplasma celular,
dentro dos tecidos é justamente o plasmodesmo, né? O plasmodesmo ele vai formar estruturas como nós estamos vendo aqui, de interligação entre as células, né? Então a gente vê uma célula vegetal com seu vacúolo, núcleo, retículo endoplasmático e com a ligação entre os retículos endoplasmáticos aqui por meio dos plasmodesmos, atravessando até mesmo a parede celular, a membrana plasmática, para poder ter essa interligação de citoplasmas. Né? A gente está falando dessas questões todas, né? E começando a falar um pouco a respeito da célula vegetal, mas a célula vegetal ela é extremamente complexa, uma célula que tem características próprias e é importante que a gente estude. Então, hoje, né, nessa aula de hoje, a gente falou a respeito das principais características das plantas, mas, né, quando a gente fala da célula vegetal, a gente vê que a célula vegetal ela tem características específicas e características próprias que merecem um olhar mais atento. E por isso que nós vamos ter na nossa próxima aula uma conversa específica sobre a célula vegetal e sobre as suas principais organelas, né? E sobre o papel dessas organelas para o estilo de vida da planta. Então a gente está vendo aí uma célula vegetal que ela é muito diferente da célula animal, né? E tenho certeza que vocês, né, vão poder acompanhar conosco, né? Relembrar, na verdade, muitas dessas características, como a presença dos cloroplastos, a presença do vacúolo bem pronunciado, né? Uma parede celular reforçada, dentre outros organismos, dentre outras organelas que podem fazer parte, né, desses organismos, como, por exemplo, os amiloplastos, né, os diversos tipos de plastídeos e dentre outras particularidades que nós vamos tratar na próxima aula. Então eu não vou ficar adiantando muito porque nós vamos precisar conversar sobre eles na próxima aula. Então tá joia. Eu agradeço muito a atenção de todos, né, a presença de todos aqui e, né, ficamos à disposição para poder tirar qualquer dúvida, né? Lembro que essa aula, as informações complementares dela estão disponíveis, né, no material que foi disponibilizado para vocês, do capítulo 1 do livro de Fisiologia Vegetal do TENS. Então a gente agradece muito a atenção de todos, permanecemos à disposição e desejamos a todos uma excelente semana. Até!